Olá pessoal, como vocês estão? Hoje eu vou trazer um assunto que eu acho bem importante e muito pertinente, né, para esses tempos que a gente está vivendo. E é uma coisa assim que eu tenho pensado muito e refletido e eu quero compartilhar com vocês. A gente está num momento de cura, num momento de limpeza, num momento de aprendizado, né? E claro que cada um encontra nessa jornada a sua verdade, a sua forma de se conectar consigo mesmo, a sua forma de se curar, a sua forma de se amar, um processo de autoconhecimento, né? É claro que a gente sempre precisa de ajuda, a gente sempre recorre, né? Primeiro a espiritualidade, aos seres de luz, mas também as terapias, terapeutas, psicólogos, né? Pessoas que estão preparadas, né? Para ajudar a gente no momento que a gente precisa, no momento de suporte, né? A gente tem pessoas e profissionais especializados, né? Nesse processo de despertar, né? Mas uma coisa também que a gente tem falado muito, né? Que a gente tem visto muito, é que a gente está num momento, para quem está desperto, para quem está no processo do despertar, é se empoderar da sua mestria, né? Do seu poder, da sua autoridade, reivindicar mesmo todos os seus dons, né? Porque se somos filhos de Deus, se somos filhos da fonte, do Criador, temos os adjetivos e os dons de Deus. Se somos uma unidade, né? Todos nós, despertos ou não despertos, temos dons. É claro que no processo de despertar a gente vai acordando aquilo que estava adormecido, que a gente sempre teve, que é a nossa sabedoria, que é a nossa verdade. E aí nesse processo a gente vê, né, e se fala muito das crenças limitantes, né, que foi tudo aquilo que a gente aprendeu na nossa vida, né, seja nessa vida, seja em outras vidas. E o que é uma crença limitante? É tudo aquilo que nos limita, né? É tudo aquilo que nos põe num quadrado. É tudo aquilo que não está em congruência com o nosso coração. Porque o que são as energias da quinta dimensão? É a energia do coração, do sentir. É a consciência. E a consciência é o quê? O equilíbrio entre a razão e a emoção. Primeiro você sente e aí você vai trazer a consciência, né? Ou ambos funcionando em congruência juntos, né? Então a consciência é isso, você começa a ter consciência da sua verdade. E isso traz o que? A sua alma, né? Você começa a acessar a sua alma, que é a sua verdade. Então, mesmo que estejamos nesse processo de despertar, de cura, a gente tem muitas crenças limitantes, né? E não quer dizer que de uma hora para outra você não vai ter mais crença. Enquanto a gente estiver na Terra, a gente vai ter uma crença ou outra. A gente está sempre em evolução, a gente está sempre aprendendo. A gente está sempre melhorando alguma coisa. E falando de crenças limitantes, né? A gente aprende muito da questão da frequência, né? Da frequência, da quantidade. Por exemplo, vou fazer uma oração, vou fazer um decreto, vou fazer uma meditação e sei lá, vou fazer os 21 dias, né? Que geralmente ou 21 vezes, né? Que é o que é muito passado pra gente, que é o número mínimo de vezes que seu cérebro
e seu corpo entende para aquilo se torne frequente, né? Um novo caminho neural. E aí qualquer hábito, né, que a gente vai criar, a gente precisa ter uma frequência. E aí, geralmente, né, quando você vai fazer uma meditação, uma oração, né, e tem aqueles 21 dias, vamos dizer assim. Ah, eu esqueci um dia. Ah, então você vai ter que voltar tudo. Tô lá no 10º dia, esqueci o 10º dia, então você vai ter que voltar, zerar e voltar tudo de novo. Será que a gente precisa fazer isso? Porque às vezes a gente tá num dia complicado, num dia cansado, sem paciência. Você não tá nem um pouquinho conectado com a sua alma, vamos dizer assim, né? E você vai fazer aquela oração por obrigação? Ou você vai fazer, ou você esqueceu um dia, no dia seguinte eu vou fazer 2 vezes para compensar o dia anterior. Você está fazendo pela sua vontade, pela sua alma, ou porque você tem que compensar? Às vezes você está cansado, né? Às vezes é melhor você colocar aquela oração, mesmo que você durma, seu inconsciente, seu corpo está ouvindo, está captando. Mas aí, eu tô cansada e eu preciso fazer essa oração. Você vai fazer com o seu coração? Porque a gente sabe que a nossa intenção, a gente fazer uma oração, fazer um decreto, fazer uma meditação com o nosso coração, com a nossa alma, tem poder. Assim como se a gente fizer também com raiva, a gente vai estar emanando e atraindo aquilo que a gente está sentindo. Porque antes das palavras vem a nossa emoção, a nossa intenção. Então, quando a gente fala de congruência entre razão e emoção, é isso. É você sentir primeiro, né? Quando a gente medita ou começa uma oração, por que a gente não começa primeiro, né? Respirando, né? Acalmando seu coração, acalmando sua mente, né? Relaxando, né? Para você entrar num estado de frequência elevado. Se desligar, né? Das coisas externas, para você estar bem, para você estar numa frequência mais elevada, para você entrar numa sintonia de fazer uma meditação, de fazer um decreto, de fazer uma oração, para você estar entrando em contato com a sua alma, com o seu eu superior, com os seres de luz, seja lá o que for, mas estando numa frequência maior. Aí se eu faço de qualquer jeito, tá tendo o efeito desejado? Não tô dizendo aqui que não é pra gente fazer os 21 dias, ou não é pra fazer com frequência, ou fazer um dia só e não fazer mais, né? Porque todo o processo de cura, nosso processo, a gente tem que estar comprometido com a gente. Mesmo com os desafios, mesmo com os percalços, a gente estando comprometido com o nosso processo, as coisas têm resultado, porque você está comprometido. Eu quero me curar, eu quero mudar, eu quero despertar, né? Seja lá qual for o seu objetivo, você está comprometido com você, com a sua cura, com a sua transformação. Então, aquilo que você está desejando na sua alma é que vai compensar. Aquele dia que você esqueceu, aquele dia que você estava cansado, porque, vamos dizer, né, eu tô cansada. Cheguei em casa, trabalhei, tive um momento de estresse, meu corpo tá só pedindo descanso. A minha forma de oração, a minha forma de autocuidado, a minha forma de cura é descansar. Então eu vou pôr lá a oração, a meditação, meu corpo, para o meu inconsciente ouvir, e vou descansar. Ou esqueci, aconteceu tanta coisa naquele dia, às vezes eu não faço de manhã, eu faço à noite, aconteceu tanta coisa que eu cheguei em casa e apaguei. Tá tudo bem. É por isso que você vai voltar lá no zero, lá no começo. Isso não é uma crença limitante? Não estou dizendo que está certo ou que é errado, eu estou fazendo assim, né? Trazendo um questionamento. Porque tudo que é crença limitante, tudo aquilo que nos limita, é quando a gente faz algo que não está condizente com o nosso coração, né? Não faz parte da minha verdade. Eu não quero fazer aquilo. Eu lembro que quando eu era criança, eu não queria ir na igreja. Minha mãe falava assim,
Mas você tem que ir com ou sem vontade. Mas a gente não tem que ir com o coração? Quando a gente é criança, a gente já sabe, né? Mas que adianta eu ir obrigado? Eu falava assim. Mas ia, né? É a mesma coisa, gente. É claro que a gente está no mundo de terceira dimensão, a gente precisa do mundo material. Então você está num momento que você precisa comer, né? Saco vazio não para em pé. Às vezes você tem que levantar, ai, não estou com vontade de trabalhar hoje, você tem que trabalhar porque você tem que pagar as contas, né? Mas tudo é um processo, né? E nesse processo, uma hora você vai chegar e você vai, né? Eu não quero mais trabalhar com isso. E aí você vai intencionando, trabalhando dentro de você vai encontrando outra coisa que te faz bem. E aí você larga o seu emprego, acha algo que você gosta de fazer e que faz parte da sua alma. Não quer dizer que da noite pro dia você vai mudar, né? Mas o importante, quando a gente tem consciência, né? Quando se trata de crenças limitantes, é você ter consciência de, de, olha, eu tô sentindo algo agora, ou eu tô pensando algo agora, e você pensa assim, isso é do meu coração? Eu tô com vontade? Ou é alguma coisa que tá me limitando? Na hora que você já tem a consciência, você já ordena, você já comanda. Com o poder do eu sou, com o poder do seu superior, você já comanda. Eu destruo, eu descrio, eu cancelo essa crença limitante, né? E você fala da crença, seja lá como for que você vai fazer. Mas na hora que você já sente, você já cancela, você já destrói, você já descria, né? Não precisa parar. Às vezes a gente espera, claro que a gente sempre procura o momento do nosso dia para a gente estar em silêncio, sem ninguém que vá nos atrapalhar, interromper, para fazer nossas orações, para fazer nossa meditação, é claro. Mas tem coisas que na hora que você sente, você já dá um comando. Porque é o processo de orar e vigiar, né? Se eu tô com uma tristeza, né? Uma baixa frequência. É claro que não vai ser da uma hora para outra que essa tristeza vai passar, né? Mas você vai conversar com você mesmo, com o seu corpo. Cada um encontra a sua forma de trabalhar aquela tristeza, né? Porque às vezes aquela tristeza quer dizer alguma coisa, mas não significa que você vai lá ficar conversando o tempo todo com a tristeza, né? Uma raiva, né? Que às vezes a raiva faz você dizer ou fazer coisas que você está dominado pela raiva. Mas quando você está no processo de autoconhecimento, de despertar, que você tem a consciência, você consegue gerir melhor suas emoções. E mesmo que você esteja com raiva, que é parte do ser humano, sentir todas as emoções, você vai respirar fundo. E mesmo que você desconte no outro, você não vai ficar se culpando, nossa, né? Você vai respirar, ou você vai pedir desculpa para a pessoa, não pedir propósito, não era com você, né? E vai entender e vai conversar com o seu corpo o que aquela raiva tá te trazendo. E vai trabalhar aquilo, que não quer dizer que a gente vai ser iluminado e a gente não vai sentir mais nada. A gente faz parte da terceira dimensão, a gente tem um ego, né? Então a gente tem que ter um equilíbrio no nosso ego e nosso eu superior, porque o nosso ego é o nosso instrumento para viver na terceira dimensão, né? Mas o nosso eu superior, a nossa verdade, o nosso eu interior, que vai comandar a nossa vida, né? Mas você tem o ego para quê? Para você sobreviver à terceira dimensão, né? Para você viver às vezes coisas que você tem que viver mesmo que você não queira. Mas aí é assim, aquela crença você não vai ter mais. Você não vai ser doloroso. É igual eu escuto muito e eu não concordo. Todo o processo de despertar dói, sofre. Não é que o processo de despertar traz sofrimento. A resistência ao processo
que traz o sofrimento. Mas quando você começa a entender que pode ser leve, que pode ser diferente, porque a frequência da quinta dimensão é o quê? É amor, é leveza, não é sacrifício, não é sofrimento. Quando você começa a entender, as coisas começam a mudar. É claro que no processo vai haver sofrimento, você vai resistir, você tem um monte de crenças, né? É igual as terapias, né? Quando a gente acredita que a gente tem que ter catarse, a gente vai ter catarse. Quando a gente acredita que não precisa, que pode ser leve, vai ser leve. Mas tudo isso depende do quê? Das nossas crenças. E acredito eu que seja nosso maior desafio, é a nossa maior tarefa, é de trabalhar e desconstruir essas crenças. Você imagina que nós vivemos, sei lá, milhões de anos, aprendendo e vivendo nessa vibração, de baixa vibração, né? Porque a Matrix nos condicionou com a frequência do medo, e isso ficou enraizado no nosso ser. Então, o processo de limpeza é desconstruir essas energias, essas formas de pensamento, essas crenças que nos limitam. E aí você vai desconstruindo essas crenças, quando você vai se autoconhecendo, você vai percebendo quais são as crenças que controlam a sua vida, que te comandam, né? E aí você vai desconstruindo, você percebe num dia, opa, meu pensamento está assim, eu estou agindo assim, eu estou sentindo isso, e você já vai descriando. E essa questão da oração, da meditação, né? A gente aprende também, né? Na igreja, nos templos, né? Fazer aquela oração automática. Mas às vezes o que adianta você estar repetindo aquelas palavras que não fazem sentido para você, que você não está pensando, que você não está sentindo. O que vai acontecer? Nada. Ou tudo ao contrário do que você deseja, porque você está no automático, né? Às vezes é melhor não fazer. Se você não tá bem, é melhor não fazer. Uma oração, uma meditação, né? Não tô bem para fazer, eu tô estressado, não faz. Respira fundo, dorme, vai fazer alguma coisa que vai melhorar, ou então peça, né? Para seus mentores, para seus guias, né? Para te ajudar naquele sentimento, mas que tem que vir do coração, não adianta você fazer porque é por obrigação. Ah, faz parte lá dos 21 dias, então tem que fazer. E aí? Qual resultado você vai ter? Então, assim, eu tô questionando, né? Essa é uma crença também. É uma crença, né? Ah, eu tenho que fazer os 21 dias, eu tenho que fazer todo dia, eu tenho que levantar todo dia cedo e rezar. Eu tenho que, eu tenho que. É claro que tudo é hábito, né? Eu não vou fazer, ou às vezes você sente que às vezes aquilo é um boicote seu, quando você fala assim, eu não vou fazer, não tô afim, né? Respira fundo. Às vezes aquele não tô afim que você tá sentindo, passa. Mas é tudo uma intuição sua. À medida que você vai se autoconhecendo, você vai tendo intuição. Essa minha não vontade é um boicote meu? Ou porque eu não tô legal? Porque acho que agora não é hora de fazer, né? Então vamos pensar nisso, né? Porque cada um aqui que vai ouvir esse áudio, que está ouvindo, é, é, não são respostas prontas, né? Eu, né, aqui no meu canal e tal, é fazer pensar mesmo,
né? E cada um vai encontrar a sua forma de lidar no seu dia a dia, no seu processo de despertar, no seu processo de autoconhecimento, né? Mas vamos pensar quais são as crenças que nos limitam. A gente tem tantas crenças, tantas crenças. Às vezes a gente espera, né, um processo para, sei lá, anotar e ir trabalhando aquilo, e às vezes no dia a dia você vai lidando com isso. E eu acredito que essa questão da oração, de você ter que fazer os 21 dias, ou não fiz ontem, tem que fazer hoje 2 vezes, ou então tem que começar do zero, é uma coisa que às vezes a gente nem se dá conta. Eu tenho me dado conta, né? Que às vezes eu não tô afim de fazer, às vezes eu tô fazendo outra coisa, às vezes eu esqueci, às vezes eu tô cansada, e não adianta eu me obrigar. Não vou estar fazendo de coração, né? É, é... Não tô afim de fazer e tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Todos os dias, a gente dá o nosso melhor. Primeiro pra gente e depois pro outro. A gente tá sempre fazendo o nosso melhor. E tudo é o que é. E tá tudo bem, né? Cada um tá no seu nível de evolução, cada um tá no seu tempo, no seu caminho. E tá tudo bem. A gente não pode se comparar com o outro, porque a gente também nem sabe o que o outro tá sentindo, o que tá passando, né? Por exemplo, não é porque eu tô aqui falando sobre esse assunto que eu tô dominando. Não. Mas são coisas que eu estou tomando consciência, né? E eu tô com esse canal justamente para quê? Para dividir, para compartilhar com vocês, né? Não é porque eu sou profissional da área de psicologia, da mente humana, que eu sei tudo. Não. O que me faz aprender, na realidade, é a minha experiência. Atrelado àquilo que eu estudei, é claro. Mas por quê? Porque tem uma missão da minha alma, trabalhar com isso, e uma sabedoria que também está aqui dentro, né? Que faz parte da minha alma. E é por isso que eu trabalho com a mente humana, com as emoções. Então, vamos pensar nisso, né? E curtam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal, apertem no sininho aí para vocês receberem as notificações. Às vezes a gente fala essas coisas como se a gente quisesse seguidores, né? Mas no YouTube, quanto mais movimentação tiver naquele conteúdo, mais o YouTube entende que aquele conteúdo é viável e ele coloca, tipo assim, para estar disponível. Mais pessoas estão vendo. Então, mais pessoas tendo acesso a esse conteúdo. Que eu desejo e tá na minha alma que possa contribuir e plantar uma sementinha no coração de vocês. E comentem, né? Compartilhem, comentem também para saber o que vocês pensam, dar um feedback, né? Porque é o feedback de vocês que faz com que a gente melhore, que fale sobre certos assuntos também, né? E é isso aí, gente. Um bom dia, boa tarde, boa noite e paz e luz para todos.